Olá, amantes do futebol e da história. Meu nome é Nathan Orlandelli e este é o primeiro episódio do podcast Calcio, que significa futebol em italiano. Neste podcast, trataremos sobre a importância da imigração italiana no futebol paulistano. Neste ano, 2024, a imigração italiana completa 150 anos. Era 1874 e a nossa história começa aqui, quando os protagonistas dessa jornada desembarcaram no Brasil. Mais precisamente, no porto de Vitória, no Espírito Santo, quando o navio denominado de La Sofia chegou com os italianos em solo brasileiro, em busca de uma vida melhor. A explicação ela se dá em função do desenvolvimento do capitalismo nessa região, que acaba impondo uma proletarização dessas pessoas que estavam acostumadas, geração após geração, a trabalharem na terra. Então, elas começaram a ser expropriadas das suas terras e viverem numa condição de penúria imensa, região onde o capitalismo se expandiu e acabou por expulsar essas pessoas da terra. Que então, diante da extrema pobreza e da perda de trabalho, da perda das condições de vida, passaram a ver o Brasil como uma oportunidade. Ou seja, qual era o sonho desse imigrante que vinha fazer a América? Era ter o seu pedaço de terra para viver com a sua família da mesma forma que vivia no país natal. A gente vai perceber que essas condições não vão ser viáveis e que isso vai promover, de certa forma, um pouco depois, o deslocamento dessas pessoas que foram trabalhar na lavoura cafeeira para a cidade. Essa voz que você acabou de ouvir pertence a Cristina Feres, historiadora, especialista em imigração italiana e consequência das guerras. Até porque, se a gente pegar dados estatísticos desse período de imigração, a gente vai verificar que de 1872 a quantidade de italianos que foram chegando no Brasil foi crescendo paulatinamente. O ápice do número de italianos no Brasil se deu em 1890. Eles vinham enquanto iniciativas particulares voltadas à formação de núcleos coloniais. Mas a partir desse final de 1800 é quando se implanta uma política de governo voltada a incentivar a vinda dessa mão de obra para a lavoura cafeeira. O ápice da imigração se dá em 1890, quando 70% da população paulista era composta por italianos. São Paulo tinha 64.934 habitantes, dos quais 45.457 eram italianos. Neste período, os italianos vinham para suprir a mão de obra escrava, tendo como foco a lavoura cafeeira. Tanto que os cafeicultores paulistas, em 1886, cientes da necessidade de trabalhadores, criaram a Sociedade Promotora de Imigração. E um outro fator importante é que aqueles imigrantes que chegaram nesse pico da imigração como mão de obra para a lavoura cafeeira, os contratos eles eram familiares, não se apoiava a imigração individual. Muito dificilmente isso acontecia, porque o que se precisava era mão de obra. Então, as famílias, quanto mais numerosas, era mais mão de obra para a fazenda. E todo mundo tinha, dentro da família, uma função, inclusive as crianças. Não há como a gente desconsiderar o peso da imigração italiana para São Paulo diante de tais números, como os que eu mencionei, que levaram depois, inclusive, o próprio governo a estabelecer uma série de medidas, como, por exemplo, a criação da própria hospedaria do imigrante, exatamente para poder receber essas pessoas que seriam redirecionadas, né, aos pontos de trabalho, a criação em 1886 da Sociedade Promotora de Imigração, que entra desse contexto da política imigratória, exatamente para promover a transferência dessa mão de obra da Europa para o Brasil. Os italianos causaram impactos na cidade de São Paulo de diversos modos, principalmente na construção da cidade paulistana. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, São Caetano era um núcleo colonial criado com o intuito de produzir esses produtos de subsistência. Mas esses imigrantes que chegaram ali,
eles chegaram em condições muito difíceis. E aí o que eles vão começar a utilizar como estratégia de sobrevivência? Observar o que tem em volta e o que eles tinham ali, barro, devido à sua posição, sempre foi muito alvo de alagamentos, e aí eles começaram a construir as olarias, que forneceram tijolos que ajudaram a construir a cidade de São Paulo. Quando os italianos chegaram em São Paulo, passaram por preconceito e dificuldades econômicas. Se referiam aos italianos como a italianada, ou carcamano, mas com a ascensão social desses italianos, que aí eles começam a se tornar industriais, montar seus próprios negócios, muitos dessas famílias quatrocentistas falidas acabam querendo com que seus filhos se casem com esses filhos de italianos que começam a ascender socialmente. E aí é nesse momento que a gente vai verificar que muitos carcamanos, entre aspas, começam a se tornar condes, né? Como no caso do Crespi, do Matarazzo, que são os mais famosos, né? A imigração italiana em São Paulo foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. No próximo episódio, você irá entender como as raízes italianas influenciaram no futebol, conectando paixão e esporte. Não perca!